Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Inclusive, quando está na temporada de resultados trimestrais, a gente fala o resultado de quase todas as empresas aqui, hein? Pelo menos das mais comentadas aí. Então o Ibovespa abriu essa semana aí com 100.953,95 pontos e acabou fechando em 104.656,58 pontos, uma semana aí de muita instabilidade, mas com alta de 3,43% na semana. Brabo demais, né? E a primeira empresa que a gente vai falar aqui é a M. Dias Branco, tá? Então a M. Dia 3 aí apresentou os resultados trimestrais dela ali. Ela é a marca ali que atua, né, na fabricação de biscoitos, massa e trigo, né? Atua com tudo quanto é coisa, abriu capital aí em 2006, aquela small cap gostosa, todo mundo gosta, boa demais, né? Eu, pelo menos, adoro ela. Então, a M. Dias Branco aumentou aí a receita dela no terceiro trimestre de 2020, né? A empresa apresentou seus resultados aí e os números vieram mistos. E o que é misto? O que é misto, Raul? Misto é misturado ali, mais ou menos, né? Com bom desempenho na linha de receita, mas com alguma decepção no resultado operacional ajustado, né? Isso aqui é tipo aquela pessoa que você conhece pela internet, ela é bonita, mas você chega lá na hora e o resultado é misto. Ela não é tão bonita de corpo quanto era, mas de rosto é mais bonita, dá aquela equilibrada, né? Já aconteceu isso aí com você? Você conhecer alguém pela internet ali, você chega no lugar, não vai ser aquela coisa. Então o resultado misto aí é mais ou menos isso aí, pra você entender aí. É bom, mas é ruim também, né? Tava meio bom, mas tava meio ruim, agora parece que piorou. Então os principais destaques positivos foram, primeiro, o aumento no volume acima de 2 dígitos nos principais segmentos ali, biscoitos e massas. Segundão, o bom controle de despesas com vendas e gerais/administrativas. Os destaques negativos, então, todo mundo tem o yin yang ali, né? Então, primeiro, a perda de 0,5 pontos percentuais aí na sua participação do mercado, na sua participação de mercado nos segmentos de biscoito e massas no Brasil, né? E segundo, claro, mais uma queda na margem bruta que passou de 34,5% no terceiro trimestre de 2019 para 32,9% no segundo trimestre de 2019 e para 32% no terceiro trimestre de 2020, tá? Então tá aí. A receita líquida no trimestre da empresa foi ali de 2,03 bilhões, né? Um aumento aí de 30,9% na comparação anual. O EBITDA foi de 328 milhões de reais, uma alta de 74,4% na comparação anual. Porém, né, desse valor ali, 125 milhões se devem ao saldo de itens não recorrentes, então não vai acontecer de novo, então você desconsidera aí. O lucro líquido fechou então em 265,4 milhões, né? 97% a mais que no terceiro trimestre. Então a gente espera aí um resultado negativo das ações da M. Dia 3 no curto prazo, né? Foi exatamente o que aconteceu ali no começo da semana, ela começou a dar aquela dropada, no final da semana deu uma subidinha aqui na tendência de alta no mercado. Então a gente vai falar aqui agora de BTG Pactual, a famosa BPAC11, também apresentou aí os resultados trimestrais, né? É um banco de investimentos ali, um dos maiores bancos de investimento da América Latina, tá inclusive em rixazinha ali agora com a XP, deve dar bons frutos para os consumidores, porque é assim que funciona o livre mercado, né? Quando uma empresa tem que tomar o castelinho da outra ali, quem se beneficia é a gente que recebe isenção, corretagem grátis, melhoria na qualidade de serviço, que para de cair as plataformas. É assim que funciona. Chegou o concorrente, a aguinha bateu na bunda, o concorrente assusta e fica tudo bem, né? Então o resultado trimestral do BTG Pactual foi bom e veio acima do esperado ali, tá? Um pouquinho acima em termos de receita bruta total, lucro líquido e retorno sobre patrimônio líquido, que é o tal do ROI, né? Return on Equity, né? O lucro líquido totalizou aí 1,016 bilhão, né? Com retorno sobre patrimônio líquido ROI ali de 15,7%, dá bilhão. Outros destaques positivos foram a receita recorde aí de 402 milhões no negócio de banco de investimento, com um forte crescimento trimestral, ou seja, 81,4%. Segundo, também a gente viu ali um forte crescimento da receita nos negócios de gestão de recursos, né? 30,4% e gestão de riquezas, 17,8%. Terceiro, o crescimento da carteira de crédito para grandes empresas, muito bom isso. Do lado negativo, a gente pode apontar ali o crescimento de 4,6% nas despesas operacionais para 1,1 bilhão, né? Devido às maiores despesas tributárias, exceto imposto de renda, e ao maior número de colaboradores que foram contratados no período, né? Então a gente espera aí um resultado positivo no preço das ações de BTG Pactual, né, BPAC11, no curto prazo. Outra coisa aí, cara, muita gente me perguntando de small cap para 2021, papapá, pessoal da Levante preparou aqui o relatório, ó, tá falando a melhor small cap para 2021, spoiler para você.
Sinqia, segundo eles. Por quê? Dá uma olhada no relatório, é de graça, você baixa lá e dá uma olhada. Então a Vivara, né, Viva 3, a empresa ali do ramo de joias, fundada em 1962 pela família Kaufmann, né, abriu aí capital em 2019, eu tenho um vídeo só sobre ela aqui, se você quiser saber um pouco mais. Ela comercializa joias, relógios, acessórios em geral, tá? Então a Vivara Viva 3 mostrou avanço na estratégia digital no terceiro trimestre de 2020. Ela apresentou os números dela, né, eu sou sócio da empresa e os números vieram fortes e acima do esperado. Os principais destaques positivos aí foram, primeiro, o crescimento da margem bruta em 2 pontos percentuais, atingiu aí então 69,8% da receita total. Segundo, estratégia digital com forte crescimento de 182,3% na comparação anual. Terceiro, geração de caixa de 36 milhões. E aí do lado negativo a gente tem que comentar aqui, vale citar esse aumento da despesa, né, operacional dela, que foi provocado ali pelos gastos nas medidas tomadas em relação à pandemia, né, e o recuo de 3,6% do indicador de vendas em mesmas lojas, ou seja, aquele famoso indicador SSS, né? Que é o famoso Same Store Sales ali, né? Que é exatamente isso, vendas em mesmas lojas. Em português seria VML, ia ficar melhor, né? A Vivara apresentou aí números bons, com uma excelente execução e resposta rápida às dificuldades geradas pela pandemia, e esperamos um impacto positivo nas ações de Vivara no curto prazo. E tem sido assim mesmo, né? Ela tá bem alta ali, já passou muito meu PM, agora bem tranquilo, porém a alta esperada pode ser ofuscada aí talvez pelo pessimismo nas bolsas mundiais em relação à segunda onda da pandemia. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer, fique avisado aí, né? Muita loja em shopping, aquela coisa toda pode acabar prejudicando a empresa. Então a Sinqiazinha aí, que a gente já falou do relatório dela aí, a Sinqia 3 voltou a bater recorde de receita líquida, né? A Sinqia reportou aí os resultados do segundo trimestre de 2020, a empresa apresentou um ótimo resultado com a performance operacional recorde aí, novamente mostrando aí essa excelente gestão e resiliência que a empresa tem ali em meio a esse ambiente complicado que foi esse trimestre, né? A receita veio recorde, 52,8 milhões, né? Mais 13,8% em comparação com o terceiro trimestre de 2019. Aumento decorrente do crescimento orgânico, né? Mais 11,7% comparado com o terceiro trimestre de 2019 também. E inorgânico, mais 2,1% comparado com o terceiro trimestre de 2019. A queda nas despesas gerais administrativas como proporção da receita levou aí a um EBITDA ajustado do recorde de 8,8 milhões, mais 46,3% em comparação com o terceiro trimestre de 2019. O resultado veio muito acima das expectativas, tá? O destaque mais positivo ainda do trimestre foi a carteira de contratos recorrentes de software, que alcançou o valor bruto aí, novamente um novo recorde para a Sinqia, tá? De 152,4 milhões, mais 8,6% comparado com o terceiro trimestre de 2019. Quando a Sinqia estava caindo lá no começo da pandemia, eu falei aqui de empresas que iam se beneficiar, né? E eu falei de Sinqia lá e tudo, e falei de software, todo mundo me xingou, inclusive eu tenho lá os comentários, agora eu vou voltar nesse vídeo, vou printar lá para vocês, e é exatamente o que já era esperado por mim aqui, mas não era esperado por muita gente, tá? Então isso aqui a gente já sabia, quem acompanha o canal aqui tá ligado, falei muito sobre tecnologia, empresas que poderiam se beneficiar, falei de TOTVS, falei de Sinqia aqui porque era previsível, né? Então o pessoal da Levante espera aí um impacto levemente positivo no preço das ações de Sinqia 3 no curto prazo, e no relatório lá você confere mais detalhes sobre a empresa. Então a XP Investimentos, né, é aberta ali na Nasdaq, não é aberta no Brasil, mas a gente sempre fala das notícias dela aqui, porque é muito interessante, né? A gente se olhar um pouquinho aqui essa relação da XP, porque é uma empresa que é dona das corretoras Rico, XP e Clear aí no Brasil. Então a XP tem forte crescimento em receita e lucro líquido, né? Então a XP Inc. apresentou os resultados dela aí, os números vieram em linha com o esperado ali, com forte crescimento em receitas e lucro líquido. Os principais destaques positivos foram, primeiro, o crescimento anual de 55% na receita líquida. Segundo, o total de ativos sob custódia que fechou o trimestre em 563 bilhões, o que já havia sido divulgado na prévia. Terceiro, o lucro líquido que veio bem acima do projetado pela companhia e com margem de quase 10 pontos percentuais acima da sua projeção quando foi realizado o IPO pelo segundo trimestre consecutivo. Ou seja, eles colocaram o IPO ali até abaixo das expectativas, porque estão apresentando resultados melhores do que o que deveria estar acontecendo nesse momento. Então, quarto, a adição de mais 503 novos agentes autônomos no trimestre, né? Crescendo muito aí. Os números apresentados foram bons, mas isso em grande parte já era esperado da XP, tá? Por conta disso, a gente espera um impacto levemente positivo nas ações da XP negociadas na Nasdaq aí na quarta-feira 12, que já passou, e de fato foi o que aconteceu, tá? Agora, para você
aqui, XP, eu quero mandar aquele recado. De nada, tá? De nada. Isso aqui é muito trabalho que a gente vem fazendo aqui, mesmo sem você ser patrocinador do canal e, na verdade, nenhuma corretora, mas vocês se beneficiam desse movimento aqui que é todo mundo trabalhando e fazendo educação financeira. Sem isso, vocês não apresentariam esse resultado, eu tenho certeza absoluta. Então, de nada, XP, pode dar de nada a todos vocês aqui embaixo, que com certeza há muita gente aqui, você ensinando as pessoas, você contando para os seus familiares sobre Bolsa de Valores, e essas empresas se beneficiam bastante disso e o mercado como um todo se beneficia. Então, de nada, XP. Então, SulAmérica, né? A Sula 3, Sula 4 e Sula 11. Empresa aí do ramo de seguros, fundada em 1895 por Dom Joaquim Sanches de Larraguete, né? Aí, que eu não sei falar esse nome maravilhoso. Dom Joaquim Sanches de Larraguete. É Larraguete, deve ser. Vamos ver como é que se pronuncia. Eu adoro quando a gente aprende aqui esses nomes diferentões. Então, qual que é o seu palpite? Eu acho que vai ser Dom Joaquim Sanches Larraguete. Sei lá, uma coisa assim, Larraguete. Dom Joaquim Sanches de Larraguete. É isso mesmo, Larraguete. Então é isso. Já me ligaram o pessoal da SulAmérica. Uma vez eu falei uma informação incorreta aqui. Do nada eu falei um trem errado da SulAmérica. Aí o pessoal do RI me ligou aqui. Brigou comigo. Brincadeira, não brigou não. Eles me mandaram um brinde, inclusive, que nunca chegou, inclusive. Mas me ligaram aqui e a gente conversou. Eu nem tenho carro, porque eu não queria o brinde também. Então os números da SulAmérica e a famosa Sula 11, né, vieram bons e acima das expectativas em termos de índice de sinistralidade. Caralho, sinistro, hein? Lucro líquido e retorno sobre o patrimônio líquido, ROI. Então, o principal destaque positivo foi a queda no índice de sinistralidade, que mede a relação entre os gastos associados aos planos dos beneficiários e os prêmios pagos, o qual saiu dos 79,4% no terceiro trimestre de 2019 para 75,1% no terceiro trimestre de 2020. Foi bom, hein? O resultado foi beneficiado pela conclusão da venda das operações de seguro de automóveis para a Allianz, pelo preço final de 3,2 bilhões, com resultado líquido extraordinário de 1,4 bilhões no trimestre. Mas foi isso que eu falei que eles brigaram comigo. Eu falei que eles tinham vendido e eles falaram que não. Vendeu ou não vendeu, então, o SulAmérica? No lado negativo, o destaque foi a queda na rentabilidade do portfólio próprio, com um resultado financeiro de apenas 14 milhões, queda de 86,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Eu acho que eu devo ter me antecipado e falado antes, né, de acontecer. Esperamos um impacto, então, positivo no preço das ações do tipo Unity da SulAmérica, Sula 11, tá bom? Então, Santos Brasil, né, mostrou aí o EBITDA dela acima do esperado do terceiro trimestre. Você tá cansado de saber o que é a Santos Brasil, porque toda semana tem ela aqui. Sou acionista, eu falo muito dela, né? Então, o resultado do terceiro trimestre de 2020 da Santos Brasil foi regular aí, em linha com as projeções, né, em termos de receita líquida, e melhor do que o esperado aí em termos de EBITDA recorrente e lucro líquido, né? A Tecon Santos apresentou uma queda mais acentuada no volume de containers, redução de 18,3% para 256.725 containers no trimestre, e do lado positivo a gente destaca ali então a queda de 22% nas despesas operacionais na comparação anual. Com isso, o EBITDA alcançou aí 46,5 milhões com margem de 21%, números melhores do que o primeiro semestre de 2020, né? Na última linha, a Santos Brasil teve um prejuízo líquido ali de 5,4 milhões, uma queda em relação ao prejuízo do segundo trimestre anterior de 9,4 milhões. Então, foi legal a queda aí. Acreditamos que esse resultado aí, então, veio regular, né, e levemente acima do esperado aí. Pouca coisa, só que ele já estava precificado pelo mercado, né, pois a empresa já tinha divulgado esses dados aí do Tecon de Santos, tá? Então não mudou muita coisa. Via Varejo, né, a VAR aí, VVAR3, confirmou bom desempenho no resultado do terceiro trimestre de 2020, né? Os números vieram acima do esperado aí nas linhas de vendas brutas totais, o GMV, receita líquida e EBITDA. Os principais destaques positivos, então, foram o crescimento das vendas brutas totais, GMV acima do esperado, e que impulsionou o crescimento na linha de receita líquida. Segundo, margens operacionais, EBIT por EBITDA, e líquida acima das expectativas do mercado. Terceiro, boa recuperação do varejo físico, com indicador de vendas das mesmas lojas, o SSS, né, que vocês já conhecem agora, vendas mesmas lojas, já positivo no trimestre. A única linha que veio aí um pouco abaixo do esperado, né, foi o crescimento ali das vendas do Marketplace 3P ali, que no trimestre avançou apenas 83,4%, né? O resultado da Via Varejo foi bom, então, superior às expectativas do mercado. Em condições normais, esperaríamos aí um impacto bastante positivo no preço das ações da VVAR3, porém acreditamos que o movimento da véspera
da divulgação, valorização de 5,6% contra a queda de 0,2% do Ibovespa, deve limitar aí, né, esse crescimento da Via Varejo aí. Agora a gente vai falar da JBS, né? JBS S3 ali que alcançou 70 milhões de receita líquida, né? A JBS então apresentou bons resultados no terceiro trimestre em todos os segmentos de atuação, com forte geração de caixa livre acima do esperado pelo mercado. A receita líquida consolidada da empresa atingiu então 70,1 bilhões, né? Um crescimento anual aí de 34,3%, com EBITDA, que é essa métrica que a gente usa aí para avaliar o caixa potencial da empresa, de 8 bilhões, né? Crescimento de 35% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Os principais destaques positivos ali ficam então com a atuação no Brasil, né, da Seara ali, e nos Estados Unidos com melhoras significativas no segmento suíno e na bandeira Pilgrim's Pride, né? Destaques aí então, principais aí. Primeiro, crescimento no EBITDA. Segundo, crescimento da receita líquida de 29,9% na Seara, chegando aí a 6,96 bilhões, com EBITDA subindo 55,4%, atingindo 1,09 bilhões. E terceiro, forte geração de caixa livre aí de 5,2 bilhões, 36,9% acima do esperado na comparação anual. Acreditamos então num resultado aí da JBS S3, né, positivo aí, pelo menos para as ações dela no curto prazo, né? A gente vai falar aqui agora de Cyrela, né, a CIRI3 aí que teve um bom desempenho de ponta a ponta no terceiro trimestre de 2020. Outra notícia já esperada que a gente já tinha alertado aqui que poderia acontecer, virtude do corte na taxa Selic e tudo. Falei para vocês várias vezes, né, que a gente esperava aí esse belo up, né, dessas empresas desse setor. Então, já tinha falado aí que as incorporadoras e construtoras deveriam vir bem, né? E o resultado da Cyrela foi bom e veio acima do esperado, aí, acima das expectativas em termos de lucro líquido e de geração de caixa. Positivamente afetado aí pelo impacto das aberturas de capital, dos IPOs aí, das subsidiárias da Cyrela, né, que foram a Cury, a Lavie, a Plano & Plano, né? São 3 empresas que fizeram aí a IPO. Então, o lucro líquido totalizou 1,4 bilhão aí com um ganho não recorrente, né, que veio desses IPOs que ela fez. Ela vendeu essas empresas no mercado e ganhou dinheiro, né? O lucro líquido ajustado, sem o efeito dos IPOs, foi de 250 milhões, bem acima dos 68 milhões do segundo trimestre de 2020, né? E dos 104 milhões no terceiro trimestre de 2019. Então veio muito bom. O único destaque negativo ali foram as perdas com contingências judiciais, né? Que acabaram aí totalizando no montante de 24 milhões na linha de despesas gerais e administrativas. Foi pesadão. O resultado da Cyrela veio muito forte, né? De ponta a ponta aí, mas era aquela coisa que a gente já imaginava e já tinha cantado essa pedra aí. Muita gente já tinha cantado essa pedra também, tá? Não foi só eu ali. Várias pessoas imaginaram que esse cenário poderia se desenhar aí. Então a Helbor, né? HBOR3 voltou a ter lucro no terceiro trimestre, né? A Helbor aí, a HBOR3, divulgou o resultado dela do terceiro trimestre de 2020. O resultado foi o regular e veio um pouco acima do esperado em termos de lucro líquido, mas abaixo do esperado quando analisamos o consumo de caixa do trimestre. Aí vem ali os principais destaques positivos, né? A alta no reconhecimento de receita devido ao maior volume de lançamentos e vendas contratadas, já divulgada na prévia operacional, né? Segundo, a recuperação da margem bruta para 18,8%, né? Então, comparado com 14,1% no segundo trimestre de 2020. Terceiro, o controle de despesas administrativas. E quarto, ali, uma melhora no resultado financeiro da empresa, que foi um reflexo aí da correção monetária sobre o crescente saldo dos recebíveis. Do lado negativo, o que a gente encontra, né? Um consumo de caixa de 27 milhões de reais, um nível de endividamento um pouco elevado com relação à dívida líquida pelo patrimônio líquido, que está de 76,5%. Na última linha, a empresa reportou um lucro líquido aí de 15,2 milhões, revertendo o prejuízo que ela tinha de 20 milhões. Então esperamos um impacto levemente positivo nas ações da Helbor aí, HBOR3, no curto prazo. A gente chegou aqui então nela, a que vocês estavam esperando, Magazine Luiza, Magalu 3 voltou a surpreender aí no terceiro trimestre de 2020. A Magalu apresentou os resultados dela e os números vieram bons e acima do esperado, tá? Principalmente em termos de vendas brutas gerais aí, o GMV, né? Receita líquida e geração de caixa operacional. Tudo isso veio muito positivo. A Magalu é a próxima Magalu todo dia, né? Os principais destaques positivos foram, primeiro, então, o crescimento de vendas acima do esperado em todos os canais de venda, em especial no físico e no varejo digital direto, tá? Segundo, a taxa de crescimento das vendas online 3 vezes superior ao mercado, o que significa ganhos de participação, de market share, né? Terceiro, a geração operacional de caixa aí de 883 milhões de reais. Quer mais alguma coisa, né, gente? Então nem tem destaque negativo ali. Porém, né, se a gente olhar ali as margens brutas, EBITDA e líquida apresentadas, não foram tão empolgantes quanto o crescimento na linha de receita, né? Então isso aí
pega nesse ponto. As vendas brutas totais, então, GMV foram de 12,35 bilhões a 81% a mais que no terceiro trimestre de 2019. Então vendeu muito mesmo, né? Esperamos um impacto positivo no preço das ações da Magalu 3 no curto prazo, como quase sempre. Então BR Distribuidora, né? BRDT3, vieram bons resultados ali, ela recuperou um pouco ali o volume de vendas dela, né? Para os seus principais segmentos de atuação ali, que são os postos e os grandes consumidores, em relação com o trimestre anterior, é claro, né? O mais severo em termos de isolamento social e medidas de prevenção à pandemia, né? Que foi bem grave. Os principais destaques positivos, então, foram ali, primeiro, o crescimento de vendas totais de 20,8% em relação com o segundo trimestre de 2020, puxados pelo ciclo Otto ali, né? Gasolina e etanol, diesel e coque, né? Com aumento de 31,4%, 18,2%, 33,9%, respectivamente. O EBITDA dela ali foi de 834 milhões, né? Crescimento de 1,8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Os destaques negativos ficaram, então, com o baixo volume de vendas para a aviação, o aumento das despesas operacionais devido ao provisionamento para compra de créditos ali de descarbonização, conforme a legislação, né? E acreditamos, então, no resultado positivo no preço das ações da BRT3 por essas razões no curto prazo. O Giro da Bolsa de hoje foi só. Um bom final de semana para vocês, um beijão e até o próximo vídeo.